Olá, quem aqui vos fala é o professor Emílio Sponchiado da Universidade Federal do Amazonas. Vamos dar início a mais um episódio do Endocast, que é um projeto de extensão que visa fornecer aos alunos podcasts com comentários sobre os tópicos discutidos em aula teórica nas disciplinas da graduação do curso de odontologia. Hoje, no nosso episódio, nós vamos conversar sobre instrumentação de molares e pré-molares, ou seja, de dentes multirradiculares, com instrumentos de níquel-titânio. A endodontia evoluiu muito nas últimas décadas. Em todas as etapas do tratamento endodôntico, diagnóstico, cirurgia de acesso, preparo químico-mecânico, obturação e selamento coronário, todas essas etapas passaram por evoluções. Dentro do preparo químico-mecânico, as principais evoluções foram nos instrumentos endodônticos, nas técnicas de instrumentação e de irrigação. Na década de 60, os instrumentos endodônticos eram de aço inox, que eram acionados de forma manual ou em contra-ângulos pneumáticos com sistemas oscilatórios. Na década de 80, 90, nós tivemos o surgimento das ligas de níquel-titânio, com instrumentos também manuais ou rotatórios movidos a motores pneumáticos ou elétricos. No ano 2000 até 2010 nós tivemos as técnicas híbridas, onde se misturavam na mesma técnica instrumentos de aço inox e de níquel-titânio para se realizar o tratamento odontológico. A partir de 2010, os instrumentos de níquel-titânio foram utilizados com a cinemática reciprocante e após isso, até os dias de hoje, as técnicas manuais, rotatórias e reciprocantes continuam em evolução e recebem tratamentos térmicos para melhorar suas propriedades mecânicas. Como vocês estão no início do aprendizado endodôntico na disciplina de endodontia laboratorial, o treinamento para realizar o preparo químico-mecânico de dentes multirradiculares será realizado com um sistema de níquel-titânio manual chamada ProTaper Universal. Mas antes da gente discutir um pouco sobre a técnica, nós precisamos relembrar um pouco das diferenças, das propriedades das ligas metálicas que são utilizadas para a fabricação dos instrumentos endodônticos. Vocês lembram que o instrumento endodôntico é fabricado de ligas metálicas, que geralmente são ligas obtidas pela fusão de dois ou mais metais, e até outros elementos. E as propriedades desses instrumentos estão diretamente ligadas com as propriedades das ligas utilizadas. Outro fator que influencia muito nessas propriedades é a qualidade da produção do instrumento endodôntico. Falhas e imperfeições durante essa fabricação vão exercer grande influência nas propriedades de resistência mecânica, física, química e elétrica dos metais ou da liga utilizada. Vocês lembram que na aula teórica nós discutimos 2 artigos científicos da revista Brazilian Dental Journal, um da professora Aida Hanan e outro da nossa ex-aluna Mariana Mena Barreto, que elas mostravam as imperfeições observadas em microscópio eletrônico de varredura das limas de níquel-titânio antes do uso e após o uso. E vocês viram, quantas imperfeições que as limas trazem e que isso poderia influenciar nas propriedades desses instrumentos. Os instrumentos de aço inox, como nós já estudamos, eles são instrumentos de ligas de ferro com aproximadamente 12% de cromo e tem em torno de 6% de níquel. Nessa composição, é claro que ela pode mudar dependendo do fabricante. Isso traz para as ligas de aço inox uma certa resistência à fratura, uma certa dureza, e elas são também resistentes à corrosão. Já as ligas de níquel-titânio, elas possuem uma porcentagem em torno de 50% a 55% de níquel e também de 50% a 45% de titânio. E essa liga ela tem como principal característica a superelasticidade e a memória de forma. São essas duas principais características que fazem com que a endodontia indique esses instrumentos de níquel-titânio para canais curvos. Então, essa característica de maior elasticidade e menor rigidez faz com que nós utilizemos esses instrumentos em canais curvos e eles não vão causar, então, os desvios da trajetória original do canal radicular. Nós vamos adotar no laboratório o sistema ProTaper Universal para a instrumentação dos dentes multirradiculares. O sistema ProTaper Universal é apresentado com instrumentos manuais e também instrumentos rotatórios, movidos a motores pneumáticos ou elétricos. As características de ambos são semelhantes, com exceção do cabo, ou da haste de fixação, se for no sistema rotatório. O sistema ProTaper manual ele é apresentado em um jogo ou em um kit de 6 instrumentos. Os 3 primeiros são chamados de instrumentos S de shaping, ou seja, instrumentos modeladores, instrumentos que vão realizar então o preparo do terço cervical e médio. Esses instrumentos são os instrumentos SX, que é um instrumento opcional,
S1 e S2. O SX ele é curto, o cabo é laranja, o S1 ele é com o cabo lilás ou roxo e o S2 com o cabo branco. E nós temos depois os outros 3 instrumentos, que são os instrumentos de acabamento, instrumentos Fs, ou seja, finishings. Esses instrumentos eles são comercializados com o cabo amarelo, o F1, o F2 vermelho e o F3 ele é azul. Temos mais 2 limas opcionais de acabamento, que é F4 e F5, para dentes que possuem canais mais calibrosos. O F4 é cabo preto e o F5 é cabo amarelo. Ele é encontrado também nos 3 comprimentos tradicionais, 21, 25 e 31 mm. E a parte ativa do instrumento também possui 16 mm. Uma característica relevante também dos instrumentos ProTapers universais é que eles possuem conicidades variadas ao longo da sua haste. Ou seja, numa mesma lima você possui vários tipos de conicidade conforme você vai caminhando do D0 até o D16. Essa variação da conicidade é ela que vai promover então uma modelagem do canal radicular no sentido coroápice e também vai reduzir aquele efeito de enroscamento do instrumento dentro do canal radicular, evitando também fraturas. Quando vocês estiverem aprofundando os estudos sobre esses instrumentos, vocês perceberão que os instrumentos de modelagem, como o S1, S2 e SX, eles possuem um D0 com um diâmetro muito pequeno em comparação com o seu D16. O S1 e o S2, respectivamente, um tem 0,18 e o outro 0,20 mm no D0, chegando em D16 com 1,2 mm. Ou seja, a conicidade ela é variada e ela aumenta exponencialmente até o D16. Isso acontece também com a SX, né, que tem um D0 de 0,19 mm e vai chegar no D16 com 1,19 mm. Já nos instrumentos de finalização, ou seja, de acabamento apical, vocês vão perceber que nós temos da F1 até F5, né? A F1 ela tem a ponta no D0 0,20, F2 0,25, F3 0,30, F40 0,40 mm e F5 0,50 mm. E em D16, todas elas chegam a uma medida de 1,1 a 1,2 mm. Lembrando, né, que essas limas elas podem ser acionadas de forma manual ou mecanizada e o movimento de alargamento ele é de giro contínuo ou alternado. Não vamos confundir a ProTaper Universal com a ProTaper Next ou a ProTaper Gold, que são outros instrumentos que nós vamos estudar posteriormente em outras disciplinas do curso de graduação. A técnica que você vai utilizar para realizar o preparo biomecânico nos multirradiculares, ela tem a mesma linha de raciocínio da técnica anterior de monorradicular. Ou seja, você vai precisar acessar o canal radicular, localizar os canais, realizar o cateterismo, o preparo cervical, a odontometria, o preparo químico-mecânico da área apical, a obturação e o selamento coronário. Ou seja, a linha de raciocínio é a mesma. O que vai modificar são alguns instrumentos e sua sequência de utilização. Por exemplo, o cateterismo de molar, nós vamos priorizar a utilização de limas K de número 10, 15 e 20. No CTP. Logo após o cateterismo, se ele ocorrer de maneira satisfatória, você vai fazer o preparo cervical. O preparo cervical ele pode ser feito com brocas de Gates e largo ou também com um instrumento ProTaper manual tipo S, ou seja, os modeladores. E na nossa aula prática vocês verão a sequência ou as modificações durante esse preparo cervical com as limas Gates largo ou com as limas modeladoras do sistema ProTaper. E lembrando, né, que nessa etapa de preparo cervical é muito importante realizar uma irrigação frequente. A gente sempre fala para o nosso aluno, né, um preparo cervical bem feito em um molar é o que vai trazer a facilidade e a tranquilidade para o resto do tratamento. Então é uma etapa muito importante e que deve ser feita com cuidado e com capricho para que facilite as etapas posteriores. A odontometria nós vamos realizar pelo mesmo método que nós já realizamos nos dentes mono, seja pela técnica de Ingo. Lembrando agora que nós realizamos a odontometria em todos os canais ao mesmo tempo. Vocês vão colocar 3 limas, né, nos canais radiculares, vão fazer as tomadas radiográficas. E a partir daí, vocês terão uma medida para cada canal radicular. Ou seja, cada canal radicular vai ter o seu ponto de referência na oclusal e você terá uma medida para cada canal radicular. Logo após a realização da odontometria, onde você também vai priorizar o limite apical numa média de 0,5 milímetro aquém do ápice, você pode prosseguir então para a instrumentação da região apical, ou seja, realizar o preparo apical com as limas do sistema ProTaper. Nós indicamos que após a odontometria, quando você já tiver o comprimento de trabalho real de todos os canais radiculares, você volte com as limas S na nova medida, ou seja, utilize novamente
as limas S1 e S2 na nova medida, para posteriormente utilizar as limas de acabamento, ou seja, as limas F. F1 ou F2, F3, F4, F5, dependendo aí do diâmetro anatômico dos canais que você está trabalhando. Na aula prática, nós vamos demonstrar para vocês essa técnica e vamos enfatizar como que você vai escolher a última lima de instrumentação apical. Seria o seu instrumento memória. Você vai ter que decidir pela lima F1, F2, F3, F4 e F5. E existe uma dica, uma técnica para que você escolha esse instrumento de memória de uma forma correta. Logo após, você já pode dar início à irrigação final e posterior obturação. Lembrando que na irrigação final nós utilizamos EDTA 17%, seguido do hipoclorito de sódio 2,5% ou da solução irrigante que você estava utilizando durante o preparo químico-mecânico. Você vai realizar aí a escolha então do cone principal, realizando os testes de costume. Vai secar o canal radicular com os cones de papel. Nós temos a opção, nesse caso, de utilizar os cones de papel que são próprios do sistema ProTaper. Caso você vá utilizar os cones de papel ISO, ou seja, tradicionais, você precisa lembrar de qual é o D0 do seu instrumento memória para você poder escolher o cone correspondente. A técnica de obturação que nós utilizamos nos dentes molares, ela é uma técnica de termocompactação. Nós vamos falar sobre ela no nosso próximo episódio. Então, um abraço para todos e até mais.